Muito bem, pessoal, está começando o Desperta SL de hoje. Hoje é 18 de janeiro, são 7h01 da manhã, quinta-feira. Estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela parceria de todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que já está aí comentando no nosso chat. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesta manhã maravilhosa para muitos, mais uma manhã de tragédia também no sul do Brasil, principalmente a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que sofreu uma tempestade muito brutal nas últimas 48 horas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso aqui para vocês também. Mas temos uma notícia urgente agora pela manhã. O deputado federal, o bolsonarista Carlos Jordi, acaba de ser alvo da Polícia Federal na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, a operação que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro e, claro, todo o contexto que levou aos atos golpistas do 8 de janeiro. O deputado federal é um dos investigados e é um dos alvos da operação da PF. Nessa manhã, a notícia acabou de ser dada lá no portal do iclnoticias.com.br, não está em nenhum lugar, pelo que eu vi por enquanto. Eu recebi essa notícia agora de manhã pelo WhatsApp, não consegui conferir os outros portais de notícias, mas pelo que eu vi na capa da Folha, do UOL, do Globo, do Estadão, dos principais jornais, ainda não está publicado. Então, antes de mais nada, se você quiser detalhes sobre isso, corre para lá, iclnoticias.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai ler a notícia e ao longo do programa a gente vai esperar a equipe do portal iclnoticias.com.br atualizar, porque essa é a operação da Polícia Federal que investiga os incitadores e financiadores do 8 de janeiro. Então atenção de novo, notícia urgente agora pela manhã, acabou de sair, saiu agora, faz, sei lá, 3 minutos lá no iclnoticias.com.br. Deputado bolsonarista federal Carlos Jordi, um dos mais vocais, um dos mais ferrenhos defensores da extrema-direita no nosso parlamento, acaba de ser alvo da Polícia Federal na Operação Lesa Pátria. Então, daqui a pouquinho a gente lê a notícia, vai ficar de olho por aqui e vamos atualizando ao longo do programa, tá bom? Bom dia para quem nos acompanha pela TV aberta, TVT em São Paulo, TV Querimorê na Bahia, e também para quem nos acompanha pelo rádio, lá na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Bom dia, pessoal de Heliópolis, muito obrigado pela companhia. Você vai chegando por aí, se estiver nas redes sociais, estamos ao vivo lá no Facebook, no Twitter, na Twitch, no Instagram, mas também estamos ao vivo nos canais do YouTube do ICL Notícias, do Eduardo Moreira e do Leandro Demore, os 3 canais onde você pode acompanhar este programa. Vai chegando lá nos canais, vai deixando o seu like, ativa o sininho. Se você não assina o canal ainda, por gentileza, assine o canal, porque é de graça e aí tem uma chance um pouco melhor de você ser avisado quando esses programas estiverem no ar, mas você sabe, todas as manhãs, das 7 da manhã até o meio-dia, nós estamos ao vivo em programação contínua aqui no ICL Notícias. A gente começa amanhã com o Desperta ICL, depois tem o ICL Notícias primeira edição, depois temos o Em Detalhes, depois temos o nosso programa sobre mercado financeiro e economia. Sabia que nós temos um programa sobre isso também? Você não precisa ficar consumindo os programas dos econocoaches por aí, muitos deles que ou não sabem nada ou mentem para você, ou as duas coisas juntos, né? Você pode ficar por aqui pelo ICL e depois nós temos o Rolê ICL com o William De Luca fechando a nossa manhã. O Rolê ICL, o programa que antes era transmitido às 5 horas da tarde, agora ele complementa a nossa manhã aqui, então você pode almoçar lá com o William De Luca, dando muita risada com os principais memes que tem a ver com política também. Então não é um programa só de memes, não, é um programa que faz aí uma junção entre informação e um pouco de humor para vocês também, às vezes muito mais humor também, para vocês poderem ter um almoço um pouco mais tranquilo, informado, mas um almoço comicamente informado, programa que também tem a participação do nosso querido Guga Noblar, tá bom, gente? Muito bem, se você puder, compartilhe este programa e hoje no final do programa eu vou explicar mais uma vez como vai ser o curso que o Edu vai dar, na verdade uma grande aula aberta, uma palestra chamada O Mapa da Mina. Todos os anos em janeiro o Eduardo Moreira libera um mapa da mina de fato para todo mundo, ao vivo, exclusivo e grátis, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, agora, 28 de janeiro, então vocês vão poder se inscrever e é aquela coisa, pega toda a maçaroca de informações, toda a complexidade da economia brasileira e mundial para colocar na mão de todo mundo que quiser assistir, de graça, gente, de graça, ao vivo, exclusivo e de graça. Como que vai ficar o dólar?
como que vai ficar a bolsa, como vai ficar o PIB, o que vai andar na economia, quais são os riscos pela frente, isso tudo para você ficar bem informado, claro, sobre isso, pessoas que gostam de saber, de estarem ligadas no que está rolando, pessoas que trabalham com isso também, e claro, se você tem um dinheirinho guardado ali, quer investir a sua grana, deixa eu entender um pouco melhor aqui como é que vai ser a coisa, vou por esse caminho, vou por aqui, vou por ali, então é a super aula que sempre abre os anos 2CL, o mapa da mina. No final do programa, fiquem por aí que eu vou dar a barbadíssima para vocês se inscreverem. Quem quiser já ir matando a curiosidade, abrir uma aba separada aí, edu1.com.br/desperta, edu numeral 1, né? Então edu1, o link tá na tela aí. .com.br/desperta, pode correr lá e já ler para sacar o que vai rolar e já fazer a sua inscrição ali, porque é rápido, é só botar o e-mail, o nome, vai receber o link por e-mail, tudo certinho. No final do programa eu volto a tratar desse assunto, tá bom? Vamos lá então, gente, porque a notícia é urgente, urgentíssima. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Se você estiver no seu computador ou no seu celular e puder digitar, digita lá iclnoticias.com.br, vai poder acompanhar a notícia. Essa notícia vai sendo atualizada agora conforme as coisas avançam. Primeiro temos a notícia inicial, não sabemos os detalhes ainda, o que aconteceu, onde foram as buscas e apreensões, se há prisões nessa manhã ou não, exatamente o que a Polícia Federal está fazendo nesse momento, nós não sabemos porque, de novo, a notícia é quentíssima, acaba de ser publicada. Deputado bolsonarista Carlos Jordi é alvo da operação da PF contra os atos golpistas. Policiais federais saíram às ruas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal nesta quinta-feira 18 para cumprir mandatos de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lesa Pátria. No Rio de Janeiro, segundo publicou o G1, que foi então, portanto, o primeiro a dar essa notícia. Eu não consegui checar, na verdade eu esqueci de checar a capa do G1 agora de manhã, tá? Eu só vi a capa do UOL, da Folha, do Estadão, do Globo, nesses principais jornais, não estava a notícia ainda lá. Deixa eu ver se o UOL já está dando isso, vamos ver. O UOL costuma ser rápido, né? Ainda não, ó, gente. Então, na capa do UOL ainda não tem a notícia. Vamos ver na capa do G1, se já está lá no... Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né, bicho? Tá aqui, ó. Tá aqui na capa do G1, né? Deputado do PL é alvo de buscas em investigação sobre atos golpistas. Mas, claro, você vai ler isso lá no iclnoticias.com.br, né? A Operação Lesa Pátria tem o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, quando no dia 8 de janeiro de 2023, golpistas aqui, vamos lá, ó, olha aqui como é que é escrever notícia no calor do momento, né? O pessoal comeu um pedacinho da frase aqui, isso aqui é muito normal, tá, gente? Golpistas né? Golpistas invadiram a Praça dos Três Poderes. Imagino que o final da frase seja isso. Quando eu trabalhava no século passado, na verdade não é no século passado, no começo desse século, eu fui editor de um portal de notícias, o portal Terra, que na época, 2004, 2005, por aí, era um portal de notícias muito grande e relevante. Ainda existe, claro, mas na época rivalizava, não existia nem o G1 ainda, para vocês terem uma ideia. Então rivalizava lá os três principais portais de notícias do Brasil, era o Terra, o UOL e o IG. Eram os três que rivalizavam ali. A gente muitas vezes dava notícias como essa, dava uma frase só. Então colocava lá um urgente, deputado é alvo da Polícia Federal, dava uma frase e colocava mais informações em instantes. E aí quando as pessoas iam ler, já tinha lá os jornalistas escrevendo mais um pedaço da notícia, atualizava. Mais um pedaço da notícia, atualizava, e assim que se fazia a internet no começo do século, né? E aí o pessoal do ICL Notícias correu hoje de manhã para escrever essa notícia rapidamente aqui. Então, de novo, fiquem de olho lá no nosso portal, iclnoticias.com.br, que a notícia vai ser atualizada ao longo do programa. Ao todo, a PF informou que estão sendo cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. São 8 no Rio de Janeiro e outros 2 no Distrito Federal. Os fatos investigados, afirma a Polícia Federal, teoricamente constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. A PF também disse que investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e também de pessoas capturadas. Nós não temos informações ainda aqui sobre o que exatamente pesa contra o Carlos Jordi e onde foi a operação contra ele.
nem mesmo se há pedido de prisão, por exemplo. A gente não sabe de nada, a gente tem só a informação de que ele é um dos alvos. Não há informações por enquanto sobre pedidos de prisão preventiva, se fosse o caso. Então, nesse exato momento, nós não sabemos exatamente o que acontece em relação ao deputado e nem mesmo onde foram feitas as buscas e apreensões relativas a ele. Pode ser no escritório político que ele tenha no Rio de Janeiro, se não me engano o Carlos Jordi é do estado do Rio, eleito pelo estado do Rio como deputado federal em Brasília, ou se foi em Brasília. Tá? Então a gente vai aguardar um pouquinho, vou seguir o programa com outras notícias aqui e aí periodicamente ao longo do programa eu volto para cá, atualizo e vejo se as coisas estão andando e se temos mais informações. De todo modo, fiquem ligados, hoje pela manhã, depois que o Desperta acabar, tem o CL Notícias primeira edição que vai até às 10h30 da manhã e certamente a gente vai seguir esse caso aqui para tentar entender se foi pedida a prisão, por exemplo, do Carlos Jordi ou se foram feitas apenas buscas e apreensões nos escritórios políticos dele e eventualmente em residências dele, que ele tenha no Distrito Federal, por ser deputado federal, ou no Rio de Janeiro, ou em ambos. Beleza? Então a gente vai ficar ligado nisso aqui, daqui a pouquinho eu volto para essa notícia. Eu vou até ficar ligado no meu WhatsApp aqui, porque o nosso camarada Chico Alves, o nosso editor-chefe do nosso portal, ele vai atualizando aqui a galera, né? Eu vou dar um alô pro Chico aqui, vamos lá. Chico Alves já está de pé. Querido Chico, vamos mandar um áudio ao vivo pro Chico Alves? Vamos fazer o seguinte... Querido Chico Alves, nós estamos ao vivo no Desperta, mandando um áudio para você, o nosso editor-chefe do portal slnoticias.com.br. Então, por gentileza, Chico, nos avise pelo WhatsApp se tiver atualizações da notícia que a gente volta para ela, tá bom? O pessoal aqui da audiência tá mandando um beijo para você, tenho certeza disso. Valeu! Muito bem, tá mandado o áudio ao vivo, tá resolvido. E a gente vai seguindo, vai dando uma olhada no que está acontecendo aqui. Olha só, gente, a Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência após tempestade. Estamos aqui no portal sul21.com.br. A Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência na tarde desta quarta-feira, portanto, ontem, no final da tarde, em função dos estragos causados pelas chuvas intensas que caíram na capital na noite de terça. A medida autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob o gerenciamento da coordenação da Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e também para a reabilitação do cenário e reconstrução. O decreto classifica a situação como desastre de nível 1, nos termos de uma portaria de 2022 do Ministério do Desenvolvimento Regional, causado por chuvas intensas. O documento diz que a situação de anormalidade foi agravada pelo grande volume de chuvas registrado em um pequeno intervalo de tempo e que o sistema de drenagem de águas pluviais não suportou a demanda, resultando em danos materiais e prejuízos econômicos. Nós estamos mostrando aí, para quem está nos acompanhando, um vídeo que foi feito pelo Carlos Latuf, cartunista, artista visual, artista gráfico, super conhecido, né? Todo mundo conhece o Carlos Latuf, premiado, multipremiado no Brasil, no mundo, e ele filmou quando na terça-feira começaram os fortes ventos, teve uma chuva intensa em Porto Alegre, amigos meus que moram na cidade me falaram, amigos que nasceram e estão em Porto Alegre a vida toda, falaram que nunca viram nada parecido com o que rolou na terça-feira, mesmo comparado com temporais e tempestades anteriores. Eu lembro que em 2015 teve uma muito forte também, que destelhou várias casas, alagou vários bairros, caíram várias árvores, mas a situação nesse exato momento é uma situação muito, muito, muito delicada. Várias árvores caíram pela cidade, em cima de carros, em cima de casas, postes foram derrubados, já há aí dezenas de milhares de pessoas que estão sem luz na cidade ainda, a gente já vai falar sobre isso, e ao menos uma pessoa morreu, uma pessoa que, pelo que eu vi ontem no noticiário, aparentemente uma história muito triste, porque era um morador em situação de rua que estava se abrigando na cobertura de um comércio, se não me engano um supermercado. Essa cobertura caiu em cima dele e ele acabou perdendo a vida. Isso foi noticiado pela imprensa gaúcha ontem. Então a situação é muito, muito delicada em Porto Alegre. O site Sul 21 está fazendo uma cobertura com bastante intensidade, tem muita coisa na capa deles de hoje. E aí, seguindo aqui, secretários dizem que prioridade da prefeitura é remoção de árvores das vias. Ontem a prefeitura até fez um apelo para a população, para que a população empreste motosserra para o poder público. Vamos lá, gente, de novo. Muito bem a prefeitura pedir isso, eu não estou nem criticando esse fato. Eu vou repetir o que eu tenho falado sobre esses desastres que acontecem já. Quem acompanha o programa sabe, eu tenho falado
com muita frequência sobre isso. Qual o planejamento das prefeituras pelo Brasil quando acontece? Porque não é mais um caso de se acontece. Nós vimos o que aconteceu do meio do ano passado até o final do ano passado. Estamos vendo o que aconteceu na semana retrasada no Rio de Janeiro, com ao menos 11 mortos, a água invadindo a casa de centenas de milhares de pessoas. Nós estamos vendo o que acontece em Porto Alegre agora. Eu vou repetir. Qual é o plano das prefeituras para o caso de emergência? A prefeitura não tem capacidade de mobilizar outros órgãos da administração pública municipal e também estadual e federal para fazer o corte de árvores caídas. É isso. Esse é o resumo. Não, tudo bem se a população for emprestar motosserra para a prefeitura. A mim me parece um absurdo. Mas tudo bem, se precisa, vai lá, empresta, corta a árvore. A mim parece um absurdo. Por quê? Qual é o planejamento das prefeituras? Não é nenhuma surpresa que esse tipo de situação aconteça e vai acontecer de novo. Qual é o planejamento? Ah, Leandro, mas não tem como a prefeitura comprar 1000 motosserras, vai fazer o que com elas depois? Não há outro modo? Não tem outro jeito? Não há uma coordenação entre a Defesa Civil das cidades? A Defesa Civil de Porto Alegre não tem um protocolo de emergência que ela pode acionar a Defesa Civil de Novo Hamburgo, de Guaíba, de São Leopoldo, que são cidades muito próximas ali, para que essas prefeituras e a Defesa Civil dessas cidades possam emprestar materiais que possam ser rapidamente usados e rapidamente devolvidos? Não há uma coordenação com o governo do estado, o senhor Sebastião Melo, prefeito da cidade, com o senhor Eduardo Leite? O Estado não tem condições de emprestar, não tem nenhum órgão da administração do Estado do Rio Grande do Sul que tenha condições de fazer esse trabalho junto com a Prefeitura de Porto Alegre. Eu vou repetir, a coordenação é um lixo. Não tem outra palavra para isso. Se nós aqui toda manhã estamos avisando sobre esses fatos, implorando para que as pessoas possam também pressionar as prefeituras locais, a gente vê acontecer numa cidade do tamanho de Porto Alegre, que está longe de ser uma cidade que passa por problemas graves em relação às finanças da cidade, por exemplo, diferentemente de outras cidades que têm uma situação financeira muito pior que a de Porto Alegre, a prefeitura não consegue tirar as árvores que caíram na rua. Ah, a quantidade foi muito grande e tal. Não, tudo bem, eu entendo perfeitamente isso. Agora, a primeira medida do prefeito é pedir para as pessoas emprestarem motosserra para a prefeitura, meus camaradas. Assim, né? Vamos lá, de novo, não existe um planejamento para quando acontecer. Não é se, é quando acontecer. A empresa de energia que fornece energia para a cidade de Porto Alegre, a CE Equatorial, privatizada, diz que 270 mil clientes permanecem sem luz no Rio Grande do Sul. A empresa privatizada em 2021 diz que 56% dos usuários que foram afetados pela falta de energia já tiveram o serviço restabelecido, ou seja, quase a metade ainda não tiveram. E aí, sem luz em casa, noticia aqui o portal Gaúcha ZH, sem luz em casa, moradores de Porto Alegre correm para supermercados e shoppings para recarregar celulares. Eu resolvi trazer aqui para vocês a título de curiosidade, para a gente entender como a coisa anda, mais ou menos. Essa semana que passou, o Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, deu uma declaração falando que, na ideia dele, não se renova o contrato que foi feito entre o poder público e a Enel. A Enel, companhia de energia, que comprou o que tinha sobrado da Eletropaulo e que hoje fornece energia elétrica na cidade de São Paulo. A Enel, né? A Enel que deixou as pessoas sem luz uma semana, quando teve problema de tempestade também em São Paulo, em dezembro. É essa Enel. Lembrando, empresa de capital misto controlada pelo Estado italiano. Então, na verdade, nós privatizamos a energia de São Paulo para uma estatal italiana. Nós estatizamos a energia de São Paulo, que era estatal, agora ela continua estatal, só que agora ela é controlada pelo Estado italiano. Eu sempre falo isso, né? Ou nós somos muito burros, ou as empresas estatais estrangeiras que compram as nossas coisas aqui são os idiotas. Assim, não tem outra saída nesse negócio. E aí você pode imaginar.
Mais ou menos como andam as coisas. Bom, primeiro, isso é campanha eleitoral. Tarcísio já está em campanha. Esse ano tem eleição para a Prefeitura de São Paulo. Tarcísio vai apoiar os seus candidatos. Sabe que o apoio da população em relação à tal da privatizada que assumiu a energia de São Paulo anda em baixa. Eu sempre digo isso aqui, os partidos políticos, os políticos fazem pesquisas de opinião pública com muita frequência, essas pesquisas não são publicadas, eles sabem de coisas que nós não sabemos, então tá lá, ficar rodando pesquisa toda semana, a cada 15 dias, ficar rodando pesquisa. Hoje em dia é muito mais fácil, com internet nem se fala, mais fácil e mais barato. Então ficar rodando pesquisa para saber, deu um temporal em São Paulo, a pessoa ficou sem luz uma semana. Roda uma pesquisa aí para saber como que tá a imagem do fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo. O que a opinião pública tá achando? Rodou a pesquisa. Pô, prefeito, tá mal aí, não tá legal não. O pessoal não tá gostando, o pessoal tá meio brabo. Aí vai o Tarcísio publicamente e fala, a gente não vai renovar com isso aqui. É o que o Tarcísio pensa? Não é. O cara é um privatista, o cara quebrou a marreta lá, privatizando estrada lá na Bolsa de Valores, gente. Não é o que o cara pensa, a gente vê que os caras andam conforme a conveniência. E aí tem um caso muito curioso, vejam só isso aqui, essa sequência de mensagens, né? Isso aqui é o Sebastião Melo, atual prefeito de Porto Alegre, em dois momentos, vamos lá. Isso aqui é o Sebastião Melo em 2021. O que fazia Sebastião Melo em 2021? Cadê minha canetinha que não tá funfando aqui? Vamos lá, canetinha, vamos acordar. Ah, acordou agora. Volta para lá, isso. Isso aqui é Sebastião Melo em 2021, ó. Quando era deputado estadual, foi deputado estadual um pouco antes disso aqui já era prefeito de Porto Alegre, publicou o seguinte, 28 de março de 2021, bom dia, disse o Sebastião Melo, a prefeitura aguarda com ansiedade a realização do leilão para a privatização da CE. CE é a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, estatal, que foi privatizada, para poder receber os cerca de 60 milhões acumulados em dívidas do ICMS com Porto Alegre. Sebastião Melo em 2021. Sebastião Melo ontem, 2024, publicado em 17 de janeiro de 2024. Já que a direção da CE Equatorial, essa aqui já é a privatizada, não atende o telefone nas últimas horas. Gente, isso aqui é o prefeito da cidade de Porto Alegre indo ao Twitter dizendo para a população que o prefeito, não consegue falar com a companhia de energia elétrica. A prefeitura, não consegue falar com a companhia de energia elétrica que fornece energia para a cidade a qual ele governa. Já que a direção da CE Equatorial não atende o telefone nas últimas horas, fazemos um apelo para que alguém da empresa compareça no CEIC, que é o Centro Integrado de Controle, e nos auxilie na governança conjunta para retomar a normalidade. Não há abastecimento de água sem energia. Por que o prefeito está falando isso aqui? Porque das 6 estações de abastecimento de água da cidade, até ontem, 5 estavam sem luz. E se não tem luz nesses lugares, não tem água para as pessoas, porque não tem bombeamento de água. 2021, dando graças a Deus que ia ter privatização, votou a favor da privatização quando era deputado estadual. Ontem, o prefeito da cidade que votou pela privatização da CE não conseguia falar com a empresa que fornece energia elétrica na cidade de Porto Alegre, tendo que recorrer ao Twitter de forma patética, porque eu estava dando risada ontem disso aqui, eu fiquei uma meia hora rindo desse negócio. É um negócio patético, é um negócio que mostra como a coisa anda. O que é que a CE Equatorial e essas empresas fazem quando elas compram empresas públicas, gente? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Qual é a primeira decisão de uma empresa privada quando ela compra uma empresa pública? Primeira decisão. Demissão. Primeira decisão. Pode ser 20%, 25%, 30%, metade. Primeira coisa, demissão. O que é que uma demissão causa em uma empresa? Ela causa a melhora imediata do balanço da empresa. Então, um executivo que chega de uma empresa privada
e assume uma empresa pública, ele precisa mostrar resultados. Até porque, na imensa maioria das vezes, o salário dele depende de resultado. Ele tem um salário, mas tem as bonificações. Todo executivo tem isso. Raríssimos não tem. Um executivo tem salário e tem mais uma grana que ele ganha conforme a empresa vai, entre aspas, bem no balanço. Qual é o jeito mais rápido de você melhorar o balanço de uma empresa? O balanço, só o balanço, lá no Excel. Lá nas contas, no final do ano. Demissão. Primeira coisa. Então eu posso imaginar o Sebastião Melo ligando para essa empresa privatizada agora e um telefone tocando numa sala sem ninguém. A sala vazia, assim, sabe? Uma sala que tinha antes, sei lá, 30 pessoas para atender telefone. Né? Estou fazendo uma imagem aqui, um pouco cômica, porque a situação é ridícula mesmo, né? E um telefone tocando e aquela cena de filme assim, começa filmando só o telefone, né? Filmando só o telefone começa a tocar e a câmera vai se afastando e aí vai mostrando aos poucos uma sala enorme, sem ninguém sentado, e o telefone tocando e o Sebastião Melo do outro lado da linha, assim, tentando. Aí o sinal cai, aí ele fala com alguém, o pessoal não tá, ninguém atendeu lá. Né? Parece que tá ligando para a pizzaria às 5 da tarde, a hora que a pizzaria não abriu ainda, desesperado, morrendo de fome, a pizzaria só abre às 7h30. Tá o Sebastião Melo pendurado no telefone às 5 da tarde tentando chamar a pizza. Isso aqui é uma situação ridícula, ridícula. Parabéns, viu, Sebastião Melo? Parabéns. Parabéns. Vai você lá agora restabelecer a energia da subestação de água lá. Vai você lá. Pega uma chave de fenda e uma luva e vai lá você agora. Não era bom? Não era tão bom esse negócio aqui que vocês fizeram? Não foi isso que vocês venderam para a população? É a mesma coisa que aconteceu em São Paulo. Mesma coisa. A mesma coisa que acontece em outros lugares do Brasil. Estão estatizando serviços públicos essenciais. Qual o objetivo central da CE Equatorial, gente? É botar luz na sua casa ou é botar dinheiro no bolso? Objetivo central de uma empresa privada, qual é? Aula de economia 00.01. Lucro. Lucro. Para a empresa, ela faz um cálculo simples. Vai ser muito ruim se eu deixar as pessoas 5 dias sem água, porque eu não vou fornecer luz lá, porque eu tenho pouca equipe, tem pouca gente, não vai dar, não consigo fazer. Porque eu demiti uma galera, não tem condição de fazer. Pouco importa. Importa zero para eles. Então, essa é a situação patética do dia. A gente vai falar mais sobre isso aqui no ICL Notícias, primeira edição também. Parabéns, viu, Sebastião Melo? Pega uma luvinha agora, uma chave de fenda, né? Um alicate, 3 pedaços de fio, vai emendar os fios lá sozinho agora. Vai lá, vai resolver lá. Já que esse negócio era tão bom, vai fazer você agora. Lá na Gaúcha ZH, procurem gastar o mínimo possível de água nos próximos dias, recomenda o diretor-geral do DEMAI, empresa que fornece água para a população do Rio Grande do Sul. O diretor-geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos do DEMAI recomendou nesta quarta-feira que a população de Porto Alegre reduza o consumo de água disponível pelos próximos dias. A medida, segundo Maurício Loss, busca reduzir os transtornos provocados pelo não funcionamento das estações de tratamento e bombeamento da cidade porque estão sem luz. Simplesmente por isso. 5 das 6 estações de tratamento de água foram afetadas pela falta de energia elétrica. A única que não deixou de operar desde a passagem da tempestade na noite de terça-feira foi a estrutura localizada no bairro Belém Novo, na zona sul da cidade. Uma estação permanece sem luz, trata-se da ETA das Ilhas. A CE Equatorial está trabalhando para o restabelecimento da energia elétrica nesse ponto. As outras 4 no Menino Deus, São João, Tristeza e Moinhos de Vento já estão com energia. Isso aqui é a notícia dessa manhã aqui, né? Sebastião Melo ontem estava implorando para a empresa no Twitter, ontem. E agora pela manhã a notícia de que agora uma ainda está sem energia, 4 foram restabelecidas. Só que a volta da água ocorre de modo gradual em cerca de 80 bairros da cidade. Então não é assim, você deixou sem energia lá, agora ligou, tá todo mundo com água. Não é, né? Aí o sistema vai ter que encher de novo, tem que regular a pressão, você não pode meter pressão no sistema, senão você vai explodir o sistema. Tem que regular a pressão, distribuir primeiro aqui, depois lá, depois ali, depois lá. Então são 80 bairros sem água. 80 bairros sem água por falta de energia elétrica. Pode acontecer falta de energia elétrica por causa de uma tempestade? Claro que pode. Vou repetir.
Qual é o plano que o senhor Sebastião Melo tem quando isso acontece? A gente viu. Em relação à energia elétrica, plano nenhum. Porque o cara sequer consegue falar com a empresa. Parece um esfomeado pendurado no telefone ligando para uma pizzaria. É uma situação ridícula. Mas lá na hora de votar para vender, vota para vender. Na hora de comemorar, comemora. Valeu a pena, Sebastião Melo, os tais de 60 milhões que a CE ia pagar para a Prefeitura de Porto Alegre? Esse dinheiro com certeza já sumiu, né? Já se foi, acabou. E aí agora não tem mais nem dinheiro, nem empresa pública e nem consegue falar com a privada. Parabéns, viu? É como se ninguém tivesse avisado também. Ainda lá no sul21.com.br, 61% dos brasileiros acreditam que terão que se mudar por conta das mudanças climáticas, diz uma pesquisa. Então, para encerrar isso aí, esse assunto, estamos... Ó, o Chico Alves me mandou um áudio aqui, eu não sei se eu posso ouvir ao vivo, o editor-chefe do nosso clnoticias.com.br. Eu vou ouvir aqui, só no meu ouvido aqui, Jimmy. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, tá ligado? Aí, ó, viu? Ó, vou tocar o áudio. Jimmy, vou botar no meu microfone aqui, vamos ver se... Vamos ver o que o Chico Alves respondeu pra gente em relação à operação em cima do Carlos Jordi. Vamos lá. Eu vou botar bem no meu microfone aqui, ó. Aí, ó. Pode deixar, Demore. Estamos ligados aqui. Assim que tiver uma atualização aí sobre essa operação da Polícia Federal, a gente te avisa aí na hora, tá? Viu, gente? Então é isso aí. A gente tá ligado aqui. O negócio é ao vivo, né, Jimmy? Pegou o áudio aí, Jimmy? Jornalismo de WhatsApp, mas esse é o jornalismo responsável de WhatsApp, né, Jimmy? Não é a fake news que o pessoal consome todos os dias. Daqui a pouquinho a gente volta para a notícia lá para ver se temos novidades em relação ao deputado federal Carlos Jordi, como para quem está chegando atrasado agora, o deputado federal Carlos Jordi, bolsonarista, um dos mais ferrenhos defensores da extrema-direita na Câmara Federal, é alvo da 24ª fase da operação Lesa Pátria, que busca identificar os perpetradores, financiadores e instigadores do 8 de janeiro, um mandado que foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal, buscas e apreensões, não temos notícias de prisões, ainda não sabemos se foi pedida a prisão do deputado. Isso a gente está tentando buscar, tentando apurar para trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas já sabemos que tem buscas e apreensões no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Groenlândia perde 5.000 quilômetros de camada de gelo em quase 4 décadas. A Groenlândia perdeu 5.000 quilômetros quadrados de camada de gelo entre os anos 85 e 2022. É o que aponta um estudo publicado pela revista Nature. Foram realizados cerca de 240 mil imagens de satélite durante o período. Capitaneado pelo glaciólogo Chad Green, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA nos Estados Unidos, o estudo estima que o derretimento de gelo na Groenlândia tenha contribuído com mais de 20% para o aumento do nível dos oceanos desde 2002. Toda vez que eu trago essas notícias aqui, eu fico cada vez mais impressionado. Cada vez mais impressionado. De acordo com Green, além das cerca de 240 mil imagens feitas por satélite, o estudo também utilizou inteligência artificial para analisar as mudanças de posições das geleiras. Quase todas as geleiras da Groenlândia perderam peso ou retrocederam nas últimas décadas. Está acontecendo em toda parte ao mesmo tempo, disse o pesquisador. Segundo o estudo, mais de 1 trilhão de toneladas de gelo foram perdidas em quase 4 décadas. A camada de gelo da Groenlândia é a segunda maior do mundo depois da Antártica. O estudo apontou ainda que as geleiras mais suscetíveis às mudanças sazonais, que se expandem no inverno e retrocedem no verão, são também as mais sensíveis ao impacto do aquecimento global. Tem volta em curto prazo de tempo isso aqui, ou médio? Não tem. Não tem. Não tem. Alguém vai lá colocar a Groenlândia num freezer? Alguém vai resolver? O nosso amado capitalismo vai resolver isso? Vai criar um freezer gigante lá da empresa de geladeira para resolver? Não vai. Não vai. O problema foi causado. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Um derretimento gigantesco. Gigantesco. Um estudo publicado na Nature, que é uma revista séria, uma das mais sérias do mundo em termos científicos. 240 mil imagens de satélite para mostrar que a coisa tá feia mesmo, gente. Cada vez mais, né?
Olha, nós divulgamos ontem aqui uma notícia publicada pelo site The Intercept Brasil sobre um pastor evangélico que defende a escravidão nos Estados Unidos. Diretamente, assim, sem meias palavras. Sem meias palavras. Fala que ter escravos lá nos Estados Unidos era uma coisa de Deus. Era normal, não era problema nenhum, não é pecado, contanto que você tratasse os seus escravos muito bem, né? Você fosse um cara legal, um senhor bacana, um senhor querido, fofo, né? Você compra a pessoa, ela vira uma posse sua, um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, vira um bem, um patrimônio, como se fosse um cavalo, uma mula, uma carroça. Mas se você tratar a pessoa legal, não tem problema, segundo a visão, a leitura da Bíblia que esse cidadão norte-americano faz. Muito bem, esse cara viria ao Brasil para participar de um dos principais congressos evangélicos do país. O site Intercept publicou essa notícia e agora temos uma atualização. Encontro evangélico cancela palestra de pastor americano que justifica a escravidão. A organização do Encontro Evangélico Consciência Cristã 2024 cancelou a participação do pastor americano Douglas Wilson. O cancelamento ocorre após a repercussão negativa da presença do religioso, que prega a ideia de que a Bíblia autoriza a escravidão. O evento acontecerá em Campina Grande, na Paraíba, em fevereiro. Em nota, a Visão Nacional para a Consciência Cristã, organizadora do evento, informou que decidiu cancelar a participação do pastor Douglas Wilson, da Christ Church, após polêmicas levantadas por interpretações de falas do preletor sobre o tema sensível da escravidão no contexto americano. Ou seja, não cancelou porque esse cara é um criminoso, um racista, uma pessoa da pior espécie, não. Cancelou porque deu, entre aspas, polêmica algumas falas dele que, aqui tá um quem me conhece sabe, né? Tem um problema de interpretação nas falas. Então, assim, o problema não é o cara ser um racista. O problema não é o cara usar a Bíblia para justificar a escravidão. O problema não é ele ter sido convidado, porque eu posso imaginar que o Ronilson Pacheco, que é um colunista do Intercept, um excelente colunista, pastor, acadêmico, cientista, estudioso, vive nos Estados Unidos, eu posso imaginar que se o Ronilson Pacheco sabe quem é esse cidadão, as pessoas que o convidaram para vir palestrar no Brasil também sabiam. Isso aqui é o mesmo caso do tal do filho do Hamas, que veio para o Brasil no ano passado, palestrar na CONIB, a convite da organização Stand With Us, capitaneada pelo o lobista de Israel, André Laget, que, aliás, entrevistado no Fantástico de novo no domingo. Publicou artigo na Folha de novo essa semana. Né? A grande imprensa não aprende. Apresentado como um especialista neutro, desinteressado na questão de Israel e Palestina. Trouxe para o Brasil o filho do Hamas e eu, em uma pesquisa de 5 minutos no Google, peguei 3 falas do tal do filho do Hamas, que veio para o Brasil para falar sobre a paz, sobre a situação de 2 estados, sobre o direito dos palestinos também terem uma terra, chamando palestinos de terrorista, falando que não deseja mais nenhum estado árabe na região. Uma outra fala dele que foi descoberta depois comparando os palestinos a gado, a vaca, né? Esse é o cara que foi trazido ao Brasil. Eu posso imaginar que a Stand With Us e a CONIB fizeram o que eu fiz antes de trazer o cara, usaram o Google. Então, eu posso imaginar também que a Visão Nacional para a Consciência Cristã também tem Google onde essas pessoas moram. Será que não tem? Será que não tem internet onde as pessoas moram? Então, sabiam exatamente quem estava trazendo e não cancelaram a participação por esse pastor ter falado o que falou. Cancelaram porque essa gente aí horrível aí da esquerda, né? O Ronilson Pacheco, uma pessoa horrível, o Intercept, um site horrível, né? Todo mundo, essa gente horrível, interpretou mal o que ele falou. É um problema de vocês, viu? O cara só não tá vindo porque vocês interpretaram mal e causaram essa polêmica. Não é porque o cara é um racista. Então a essência do evento não muda nada. Estaria no Brasil palestrando em fevereiro se não tivesse sido denunciado.
A vinda de Douglas Wilson na Conferência Consciência Cristã 2024 gerou críticas no meio evangélico. Para o teólogo Ronilson Pacheco, em texto publicado no site Intercept Brasil, a participação do pastor americano cruza uma linha inaceitável e permite a defesa aberta da naturalização da escravidão. Muito bem, quem quiser ler o texto que gerou essa denúncia, está publicado lá no Intercept Brasil. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui. Não tenho. Não tem, mas vocês podem ir lá para o Intercept, fácil de achar, e coloca Intercept Brasil no Google, vocês vão conseguir encontrar. Promotor que investigava invasão de TV é assassinado a tiros no Equador. O Ministério Público do Equador informou que o promotor César Soares foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira. Ele investigava a invasão da TV estatal TC Television, ocorrida no dia 9 de janeiro. O crime ocorreu na cidade de Guayaquil. Lembra aquela invasão que nós mostramos no Equador? Criminosos invadem ao vivo um programa de televisão, rendem os participantes do programa e ficam lá por algumas horas até serem desarmados pelas forças locais. Então, o promotor que investigava isso foi assassinado ontem em Guayaquil a tiros. De acordo com o Ministério Público, Soares era responsável pela investigação que apurava qual grupo criminoso estaria por trás da invasão do canal. Nas redes sociais, a Procuradora-Geral do Equador, Diana Salazar, publicou um vídeo em que afirma que vai pedir às forças de segurança proteção às autoridades. As primeiras informações que nós tivemos ontem é de que o promotor, nesse dia de ontem, estava sem escolta. Ele estava sendo protegido por escolta, mas parece que ontem ele tinha dispensado a escolta. E aí acabou sendo interceptado no meio da rua e acabou sendo assassinado. Olha, uma notícia que eu deixei para trás aqui, era do dia 16 de janeiro, 2 dias atrás, e o programa vai passando, aquela coisa, e a gente não tem tempo de ler tudo, mas eu fiz questão de mantê-la aqui, aberta, então eu vou trazer ela hoje aqui para vocês. Rapidamente, só para vocês terem, só para confirmar o que a gente já sabe. Confirmar o que a gente já sabe, mas é importante a gente ter as confirmações. Elite no Brasil vê renda crescer até o triplo do observado entre o restante da população. Ou seja, resumindo, enquanto a renda média da população brasileira cresceu nos últimos anos, male para comer a inflação, foi esse o crescimento que teve, cresceu lá 15, 20, 25%, a inflação no período foi mais ou menos a mesma, ou seja, na prática, a renda média da população brasileira, principalmente dos mais pobres, ela está igual ao longo dos últimos anos. O 1%, e às vezes não é nem o 1%, gente, é o 0,01%, triplicou a sua renda ao longo desse tempo. A renda média de 15 mil pessoas pertencentes ao grupo do topo da pirâmide no Brasil cresceu nos últimos anos até o triplo do ritmo observado entre o restante da população, aumentando a concentração de riqueza até o fim do governo do Jair Bolsonaro. Entre essa elite, que representa o 0,01% da população, é pouco, né? Ah, mas por que a gente está falando nessas pessoas? Porque, afinal de contas, elas são só o 0,01% da população. Ora, porque são mais ou menos 15 mil pessoas que detêm o poder real no Brasil. São as pessoas que têm a maior quantidade de ações na Bolsa, são as pessoas que têm a maior quantidade de patrimônio, que são sócias ou proprietárias de fundos de investimento, de bancos privados, de financeiras, das XP Corretora da Vida, e é essa gente que manda na nossa vida, porque eles influenciam as políticas públicas. Eles conseguem botar dinheiro para rodar, e quando esse dinheiro roda, eles influenciam a política pública, a aprovação do projeto de lei, derrubar um projeto de lei, como fez o Google e o Facebook durante o PL 2630, com a força da grana. Então é por isso que a gente está falando dessas pessoas. Essas pessoas definem se na sua rua vai ter um sistema adequado para mandar a água embora depois da chuva ou não. São essas pessoas que definem. Essas pessoas definem se a energia da cidade de Porto Alegre vai permanecer pública ou vai ser vendida. Porque o 0,01% está envolvido em todos esses negócios. Está envolvido no negócio da Enel, está envolvido em Brumadinho, está envolvido lá na mina da Braskem. É dessa gente que a gente está falando, não é você com o seu Jeep Renegade financiado em 270 meses, tá bom? Fica tranquilo.
tranquilo. Não é. E você sabe que você nunca vai chegar lá também, sabe, né? Já tem a consciência? Já fez? Já conseguiu fazer a passagem? Como diz o Edu, já fez a travessia? Espero que você já tenha feito a travessia. Tinha ilusão um tempo atrás de que, né? Porque parece que a vida vai indo, né, o Jimmy? A pessoa tem... Primeiro anda de bicicleta, depois ela compra uma CG 125, depois ela compra um Uno 1000 98, depois ela consegue comprar um carrinho um pouco melhor. Aí ela vai pro... Como é que é? O Cactus? Não sei o que é Cactus. Tem bastante desse carro na rua. O dia que falaram que tinha um carro chamado Cactus, eu achei que a pessoa estava brincando, mas tem o, sei lá, Renault Cactus, sei lá o que. Aí ela compra o Renegade. Parcelou em 160 meses. Aí ela pensa, eu saí da bicicleta e cheguei no Renegade. Agora para chegar no Porsche é um pulo. E depois do Porsche é o Bentley. E assim vai. E daqui o quê? 5 anos estou jantando com o Jeff Bezos em Nova York. E eu tô pagando a conta ainda, porque eu não vou deixar o cara pagar não, eu pago. Você sabe que você não vai chegar lá não, né? Já fez já conscientizou? Já tá organizado? Então tá, então vamos lá. Isso aqui não é com você. Entre essa elite, que representa o 0,01% da população, o crescimento médio da renda praticamente dobrou entre 2017 e 2022. Enquanto isso, os ganhos da imensa maioria da população adulta, os 95% mais pobres, não avançaram mais do que 33% no mesmo período, ou seja, só matou a inflação. A inflação foi 31, a renda do cara subiu para 33. Na prática, a renda do cara está igual. De 2017 até o ano passado, até 2022, tá a mesma coisa. Mudou nada, né? Essa matéria da Folha é interessante porque ela tem vários gráficos aqui também, gente. Deixa eu ver se vai abrir o negócio aqui. Eu tinha feito... Aqui, ó. Tem vários gráficos aqui para você entender aqui de quem que as pessoas estão falando. Olha aqui, ó. Evolução da renda no Brasil. Essa galera que ganha quase toda a grana que é gerada no país, ela fica na mão de uma galerinha, assim, pessoas que você nunca viu, que você não conhece, que você nunca cruzou com essas pessoas. A gente está falando de mais ou menos 15 mil pessoas no Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, então você não sabe nem onde essa pessoa mora. Aliás, muitos deles não moram nem no Brasil, porque odeiam o Brasil. Mora na Suíça, mora nos Estados Unidos, não sei o quê, tá? Para além disso, quem ama o Brasil é você. Essas pessoas, em geral, elas só amam o Brasil para fazer dinheiro, porque o Brasil é um paraíso fiscal disfarçado, essa é a grande verdade, é bom ser rico no Brasil, né? É bem bom ser rico no Brasil. Mas nem mora no país, tá? Nem gosta. Acha que vocês aí, ó, tá? Não tem jeito. 0,1%, olha lá onde é que os caras estão. Lá em cima, ó. Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver. Aqui a evolução de renda, né? Qual era a renda média mensal? A renda média mensal de mais ou menos uma dessas 15 mil pessoas, tá? Olha aqui, ó. Esse gráfico aqui é bacana, né? Olha aqui que legal. Vamos lá. Vamos rabiscar um pouquinho aqui, depois a gente volta lá pro Carlos Jordi. Qual que era a renda média mensal de uma pessoa que estava no 0,01%, lá no topo da pirâmide, lá em cima, lá na luzinha aquela que fica piscando em cima do prédio, para não bater avião, sabe? Tem umas pessoinhas ali em cima dessa luzinha. Essa é a imagem. Lá, é o que cabe em cima da luzinha, da lampadinha, tem umas pessoas ali. 15 mil pessoas no Brasil. Renda média de uma dessas pessoas mensal, em 2017, mais ou menos 1 milhão e 100 mil reais. 1 milhão e 100 mil reais, o que dá 12 milhões de reais por ano. Renda média mensal. Detalhe. Enquanto aqui embaixo, que é o 95% das pessoas, tá? Enquanto aqui embaixo a renda média mensal, você quase não tem como fugir de declarar ela toda. Primeiro porque ela é muito baixa, segundo porque quem é assalariado ou quem tem MEI, precisa declarar renda, não tem jeito. Muita gente está na informalidade, claro, mas precisa declarar renda. Aqui em cima, essas pessoas aqui, o 0,01%, tem muito mais mecanismos para maquiar a renda. Então isso aqui é só o declarado, tá, gente? Vocês tenham certeza que um super rico no Brasil, em 2017, ganhava muito mais de 1 milhão de reais por mês. Muito mais. Investimentos no exterior, investimento no nome da fulana, do ciclano, do laranja, do amigo, do cachorro, do papagaio.
colocado numa trust, que é de uma empresa de Luxemburgo, que é o dono, que é a empresa de Malta, que o dinheiro está nas Bahamas, que o dono dessa empresa é um trust no Caribe, que não sei aonde, e nas Ilhas Virgens, e aí tem uma empresa no Uruguai, que daí é do cara aqui. Ninguém sabe, ninguém viu. É assim que funciona, mesmo. Pobre não tem condição de fazer isso, nem sabe que isso existe. Aumentou para quanto em 2022 a renda média desse bacana aqui? Para 2 milhões, 2 milhões e 100. Então, foi de 12 por ano, na média. Tem gente aqui que ganha muito mais do que isso, né? Isso aqui é média. Foi de 12 para 24 milhões por ano. Qual que é a renda média dos demais 95% da população em 2017? R$ 1.700. Hoje, em 2022, que é o último dado atualizado, R$ 2.300. Aumentou 33%. A inflação foi 31%, então na prática não aumentou nada. Aqui aumentou 96%. Isso aqui é a combinação de duas coisas: pandemia e o governo Paulo Guedes. Pandemia e governo Paulo Guedes. Duas catástrofes que atingiram o Brasil, que operaram para essa gente aqui. Operaram para essa galera aqui. A matéria está lá na Folha para quem quiser ver a matéria, tá bom? Vamos lá rapidamente para mais 2 ou 3 notícias muito rápidas aqui, e aí depois eu quero voltar para o caso do deputado federal Carlos Jordi. Queremos ser taxados, diz grupo de 250 super ricos que pede para pagar mais impostos. Isso aqui é uma notícia publicada pelo UOL. Um grupo de mais de 250 bilionários e milionários divulgou uma carta na quarta-feira exigindo que a elite política global, reunida no Fórum Mundial de Davos, aumente os impostos sobre suas fortunas a fim de combater a desigualdade e possibilitar melhoras nos serviços públicos às populações em todo o mundo. A carta está publicada lá no UOL, para quem quiser ler. Aparentemente isso aqui parece bonitinho e tal, assim, é claro que eu não sou contra que essa gente pague mais imposto, pelo contrário, tem que pagar mais imposto mesmo. Proporcional tem que pagar muito mais do que quem ganha muito menos. Mas isso aqui, gente, tá, não resolve. Não entra nessa não, isso aqui não resolve. O problema é um problema estrutural, um problema sistêmico. O fato é que o sistema está montado para que essas pessoas existam. E o que se deve debater é o sistema que tem que ser desmontado para que alguém não possa acumular tanto dinheiro assim. É claro que a pessoa, se ela tem o sonho, tem gente que não tem o sonho de ser rico, não é? Isso também não é um senso comum. Tem gente que não tem o sonho, eu quero ser rico, tem gente que não tem gente que tá de boa. Eu quero uma grana suficiente para viver a minha vida, ter um conforto e tal, né? Uma vida bacana, dar um estudo legal pro meu filho, poder viajar de vez em quando, ter um hobby, morar num lugar legal, ter um carrinho bacana e ponto. De vez em quando poder sair num restaurante um pouquinho mais caro. Isso não é ser rico. Isso não é ser rico. Isso é você almejar ter uma vida confortável. Uma vida que você não se preocupe quando chegarem as contas. Chegou o final do mês, você fica tranquilo, você tem e está sobrando, faz uma poupancinha, pode se planejar para dar um presente bacana no aniversário de um amigo. Essas coisas do dia a dia, tem gente que não quer ser rica. E tudo bem quem quiser ser rico, não é um problema a pessoa querer levantar grana. Só que isso aqui é pornográfico, gente. Isso aqui passou de todos os limites. Nos próximos 10 anos a gente vai ter o primeiro trilionário no mundo, gente. O primeiro trilionário. E essas pessoas, em geral, não batem bem da cabeça. Qual o perigo da humanidade ter um Elon Musk com $1 trilhão? O cara é um maluco, sabe? O problema é esse também. Então isso aqui é bonitinho e tal, mas assim, tá. Vamos taxar os caras? Vamos. Isso aqui não resolve nada. Última notícia rapidamente aqui, os bilionários que gastam uma fortuna para atrair cientistas das universidades, matéria publicada pelo New York Times e republicada pela Folha, mostrando que um grupo de famílias super ricas vem financiando com $500 milhões para tirar cientistas das universidades, principalmente as estadunidenses, e colocá-los na iniciativa privada para desenvolver medicamentos que possam ser vendidos rapidamente no mercado e gerar lucros bilionários. Qual o grande problema disso? 2 principais que a matéria aponta. 1, quando você tira pesquisadores topo de linha das universidades, as pesquisas que eles faziam vão para a iniciativa privada
e elas não geram lucro para as universidades. Então, se uma pesquisadora está numa universidade e cria um medicamento, o lucro daquele medicamento volta para a universidade, para ser investido em mais pesquisa. Se está numa empresa privada, o lucro vai para a empresa privada. E uma parte vai ser investido em mais pesquisa, uma parte vai alimentar a conta bancária privada dessas pessoas. O que está melhor no interesse da população é fácil saber. Esse é o principal problema. E o segundo principal problema é que em uma empresa privada, a tendência maior é que essas pessoas vão pesquisar medicamentos que podem ser desenvolvidos rapidamente e conseguir muito lucro de modo muito rápido. Ou seja, não necessariamente os medicamentos que as pessoas precisam. Vamos fazer o quê? Vamos trabalhar numa vacina para uma doença tropical que tem ali 3, 4 milhões de clientes em potencial, ou vamos desenvolver uma droga para a pessoa perder barriga, para emagrecer, que tem bilhões de pessoas em potencial para venda. Vamos desenvolver a droga para emagrecer. Tá bom? Então é isso que essa galera faz com esse dinheiro também, né? Muito bem, vamos lá voltar para a notícia do dia. O programa está chegando no final. Deixa eu ver se o Chico Alves me mandou alguma coisa aqui de novo. Não, então eu vou ler novamente a notícia para quem chegou atrasado. O deputado bolsonarista Carlos Jordi foi alvo nessa manhã de uma operação da Polícia Federal contra os atos golpistas. A gente vai tratar disso agora, daqui a pouquinho, no ICL Notícias, primeira edição. Então fica por aí que o programa já está começando. A gente está acabando o Desperta ICL. Antes eu quero só dar rapidamente, Jimmy, o serviço do Mapa da Mina. Olha só, 28 de janeiro, esse mês, agora, o grande evento de abertura dos trabalhos educacionais aqui no ICL. O Edu Moreira vai dar, mais uma vez, de bandeja para vocês, o Mapa da Mina. Vai pegar toda a maçaroca, o emaranhado, as complicações sobre a leitura das projeções econômicas para 2024, balanço de banco, balanço de empresa, projeção de bolsa, de dólar, bancos centrais, o que dizem os bancos centrais, relatórios de consultorias do mundo todo sobre logística, sobre inteligência artificial, sobre inovação na indústria. Vai pegar tudo isso e vai juntar numa super aula que vai rolar aqui no ICL ao vivo, exclusivo e de graça no dia 28, o Mapa da Mina. Você gastaria uma banana para pegar um conteúdo parecido com esse, gastaria um bom dinheiro para pegar um conteúdo parecido com esse se você fosse comprar um curso desses. Vai por mim, custaria muito caro e não com a qualidade que o Edu faz, porque vocês conhecem a qualidade do Edu. O Edu é nerd, né? Tá lá mergulhado em papelada, em coisa, em relatório, para trazer aqui para vocês. Dólar, bolsa, PIB, setores, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, inteligência artificial, tudo. Vai ter tudo lá. Então, ó, link para inscrição, edu1.com.br/desperta. Edu, numeral 1, edu1, tá na tela para vocês aí. .com.br/desperta. Deixa seu nome, seu e-mail, você vai ser avisado por e-mail e aí no dia 28 vai pegar o Mapa da Mina aqui ao vivo, exclusivo e grátis, tá bom? Acabou o programa, voltaremos amanhã às 7 horas da manhã. Muito obrigado pela parceria de todo mundo, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Tchau. Todo ano em janeiro a gente se reúne para o nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano que está começando. A gente costuma acertar bastante, mas em 2023 aconteceu o impensável. A gente acertou tudo, absolutamente tudo que a gente previu. A gente acertou mais que os bancos, mais que as corretoras, mais que as casas de análise. Por exemplo, a Bolsa. Ela começou o ano ali meio que no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem nenhuma direção. Mas do meio para o final do ano ela subiu e acabou tendo um resultado positivo. Porém, diferente do ano anterior, ela não se destacou em relação aos mercados internacionais. Em outras palavras, teve um alfa menor do que no ano anterior. Vamos ver o que eu previ no Mapa da Mina de 2023? O Ibovespa ele deve ter um primeiro semestre sem grandes movimentos direcionais. Ao longo do ano de 2023, a Bolsa, essa é a minha previsão, é a minha expectativa, a Bolsa parece ter maior probabilidade de alta do que de queda, mas com menos alfa em relação aos mercados externos do que em 2022.
Pois é, na mosca. Impressionante, né? Inclusive com a riqueza de detalhes, com essa história de Alf, etc. Quer saber as minhas previsões para o ano de 2024? O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame os seus amigos e amigas para participar. Em 2023, quem participou se deu bem. Agora é a sua chance de se dar bem em 2024 ouvindo as nossas previsões.